Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo, então, do meu canal Psicanálise Sem Espetáculo, onde eu trabalho alguns temas da psicanálise ligado a questões da clínica, do social, da cultura, enfim. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema que eu trato em alguns trabalhos que eu já tenho publicados, que é a questão da violência. Quando a gente percebe relações violentas, muitas vezes uma das perguntas que se atravessa é por que a pessoa permanece naquela relação de violência, por que ela não sai, por que ela não se liberta daquilo, né? E o que eu fui estudar em alguns dos meus trabalhos foi porque isso envolve mecanismos muito mais primários, primitivos das nossas relações psíquicas e que não é tão fácil assim desconstruir esse lugar. Bom, uma das primeiras coisas que eu vou abordando, assim, em outros vídeos vocês já devem ter visto isso, eu uso muito a teoria da Piero Lanier, que é uma psicanalista que eu estudo com maior profundidade. E ela trabalha uma ideia de que o nosso psiquismo se fundaria no encontro, do corpo do bebê com o corpo da figura materna. E que nesse encontro não se passaria só uma relação de atendimento das necessidades daquele bebê, por exemplo, uma amamentação, mas se passaria todo um psiquismo também dessa pessoa que fica nesse lugar materno, que esse psiquismo também seria transmitido, nesse encontro entre esses dois corpos. E que nesse sentido ela fala muito de como que esse psiquismo, da materno vai ser metabolizado pelo psiquismo ainda incipiente do bebê, Ela diz que é quase como um alimento que chega heterogêneo, diferente, com muito mais do que aquele psiquismo ainda dá conta, e que isso vai ter que ser metabolizado aos poucos e encontrando lugares, nesse psiquismo do infans, que ela chama. Tanto que ela trata muitos conceitos de violência primária e violência secundária. A violência primária seria esse excesso que vem, dessa figura materna que transmite todo um aparato, todo um discurso, uma série de idealizações, de projeções do lugar que aquele bebê vai ocupar no lugar, no grupo familiar do qual ele faz parte, da sociedade, e que é algo que está para além do que aquele bebê dá conta naquele momento. Então, nesse sentido, seria violento, mas que isso é esperado, tá dentro daquilo que faz parte do processo natural. Mas que existe uma violência secundária, que é quando essa figura materna não oferece espaço para que o bebê se torne algo diferente de todo esse aparato, de todas essas séries de projeções, de idealizações que são colocadas, nesse bebê. Ela usa um termo que é uma tentativa de não modificação do atual. A grosso modo, é quase como se essa mãe, aqui estamos falando em mãe, mas essa figura materna quisesse que aquela filha, principalmente, quando se trata de uma menina, ficasse sempre naquele lugar que foi projetado para ela, de acordo com esse desejo materno, que não se diferenciasse, não encontrasse uma trajetória singular, própria, enfim, que ficasse sempre submetida àquilo que foi desejado ou esperado para ela. E nesse sentido, de não modificação, quase como que não pudesse crescer, se diferenciar, ocupar um outro espaço para além daquilo que a mãe deseja para ela,
né? E muitas vezes isso cria uma sensação de que qualquer coisa diferente, qualquer rompimento que faça sobre isso, colocaria em jogo essa relação. Ou em alguns momentos, né, se essa tentativa fusional da mãe é intensa demais em relação a essa filha, existe uma sensação também de que se houver um rompimento, uma diferenciação, uma separação, aquilo levaria à morte, à ruína da própria mãe, como se essa filha fosse um prolongamento dela. Mas isso fica como se tivesse uma ideia de amor aí embutida nisso, mas na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. Não houve um investimento necessário daquela figura materna naquele bebê, né? Não havia um lugar de desejo de dar vida para aquele bebê. A Piera fala muito em desejo de dar vida e desejo de dar morte. É quase como se viesse um investimento muito mortífero por parte dessa mãe, mas que ela entende ao mesmo tempo que esse bebê faz parte dela, e então ela investiria o mínimo necessário para deixar aquele bebê vivo, né? Manter aquele bebê vivo, atenderia às suas necessidades, mas não teria um investimento de vida, de prazer, né? De desejar que aquele bebê se torne um sujeito desejante. É quase como se essa mãe entendesse que aquele bebê tem que estar acoplado a ela de alguma maneira, sendo, né, o que ela deseja que seja, porque ela precisa naquela parte dela para sobreviver, e não necessariamente porque exista um amor ali, como às vezes fica muito misturado, né? E aí é quase como se fosse metabolizado justamente essa ideia, né, de que quem não deixa ir, quem não deixa ter uma vida própria, quem se submete ao outro, ao próprio desejo, que isso é um excesso de amor, quando na verdade não é. Muitas vezes vem justamente encobrindo algo de uma agressividade, de uma destrutividade, de um ódio até em relação àquele bebê. E isso acaba se reproduzindo muitas vezes nas relações posteriores, né? Quando essa mulher tem a sensação que aquele parceiro ou parceira que submete, que quer que ela realize todos os seus desejos, que não permite com que tenha uma trajetória própria, que pense diferente, queira diferente, que parece que é alguém que está sempre atrelado ao desejo do outro, e que toda vez que tenta sair disso, muitas vezes é inclusive vítima de violência, né? Toda vez que não se submete a isso, é violentado, ou que sofre uma violência psíquica, né, também, no sentido de que não pode deixar aquele relacionamento, não pode seguir em frente, porque ambos não vão sobreviver diante da separação. Então é quase como se essas ideias se repetissem num momento atual, daquilo que foi vivenciado num momento muito primitivo. Então fica uma ideia para essa pessoa, né, que está submetida a uma relação de violência, de algumas coisas que fazem com que ela fique aprisionada àquilo. Primeiro, uma ideia de que essa violência é sinal de amor, né? Até porque foi uma pessoa que sofreu violência, seja ela psicológica, física, desde os primórdios da sua vida, e muitas vezes justamente dessa figura que estaria num lugar de amor, uma figura materna, por exemplo. Muitas dessas mulheres vítimas de violência, elas falam de uma relação, por exemplo, com a mãe, que elas apanhavam muito sem nem saber por que estavam apanhando. Então fica registrado como se amor e violência fizessem parte de uma mesma coisa,
A outra ideia é essa ideia muito mais primitiva ainda, que é de que não posso sobreviver sem outra pessoa, eu dependo de outra pessoa, né? Quase como se nós nos retroalimentássemos. E se a gente desfizer aquela relação, por pior que seja, nenhum dos dois vai sobreviver. O que o parceiro ou parceira muitas vezes acaba reforçando, né? Dizendo coisas do tipo, não posso viver sem você, você não pode viver sem mim, enfim, esse tipo de coisa. E também, diante, né, dessa violência sofrida, desse eu submetido ao desejo de um outro desde sempre, não se constitui um eu real ali que possa desejar, que possa ter um projeto próprio, que consiga dar conta das próprias coisas, né? Ele parece que tem que estar sempre atrelado a um outro, dependente de um outro, do que o outro deseja, do que o outro determina. Então, muitas vezes é quase como se esse eu, a possibilidade de ser alguém, tivesse anulada, e fica muito complicado acreditar que pode ter uma trajetória própria, que pode conquistar coisas, né, para si mesma, por exemplo, porque sempre lhe foi dito que isso não seria possível, sempre foi dito que as suas escolhas deveriam estar atreladas às escolhas de um outro. Então fica aquela ideia, será que eu consigo sozinha? Será que eu dou conta das coisas sozinha? É quase uma despersonificação, assim, né? Uma ideia de um eu muito enfraquecido. Então são muitos mecanismos que estão envolvidos nesse processo e que fazem com que essa possibilidade de sair dessa relação e ter um caminho próprio fique muito prejudicada, pois se torna muito perigoso, e é um perigo assim que vem da ordem do fatal. É isso, até o próximo vídeo.